não tinha nada de semente. Quem ajudava na semente era da aldeia Calipetê. Aí a gente trazia bastante semente, a gente trazia milho, trazia feijão para plantar. Então era pra gente começar, né? Plantação. Mas agora a gente já tem mandioca, a gente já tem feijão, a gente plantou várias milho já de novo essa semana. Tudo era daqui, tudo daqui. E colhemos daqui, a semente a gente guardava, a gente já tinha replantado tudo já de novo. Então a gente tem um pouco feijão ainda para colher. A gente está secando ali para daqui a pouco a gente vai lá para tirar esse feijãozinho, né? Tá secando. Esse daí a gente vai guardar já de novo para semente, para replantar no mês de setembro. E já devolvemos bastante coisa por gerar, né? Por exemplo, feijão, milho, quando a gente tinha bastante milho verde, levava lá, mandioca, né? Então agora a gente só precisa aumentar um pouco da roça. E aí tem algumas coisinhas aqui muito especiais, que tá dentro do trabalho de resgate que a gente está fazendo no território Tenondeporã, né, com as comidas tradicionais. E aí uma dessas especiarias da comida sagrada guarani, que nesse território a gente ficou sem ver, muito menos sem comer por mais de 70 anos, e que só ouvíamos falar, que é amendoim rum, o amendoim preto, assim, que o Pedro Vicente, então, na aldeia, um dos mais velhos, sempre falava, assim, da receita dela, misturando com outros alimentos guarani, assim. E ele tinha um lamento quando lembrava desse amendoim, porque hoje ele tem quase 80 anos, e ele lembrava desses amendoim quando tinha 9, 10 anos, assim. Era muito antigo. E aí, em 2015, talvez, a gente conseguiu esses amendoim preto com o Juruá, assim, um agricultor orgânico lá em Minas Gerais, que trouxe, quando soube que eu, Guarani, Dirá, estava no evento e tal, ele trouxe um pouquinho, assim, um punhadinho, porque eles já tinham pego tudo. E aí ele falou, eu fiquei sabendo de você e te trouxe um presente, assim. Eu tenho esse amendoim preto que eu peguei com o Guarani lá no Paraná, há mais de 20 anos atrás. E aí eu peguei esse amendoim preto e imediatamente levei no Pedro Vicente. E aí desde então o Pedro Vicente todos os anos está produzindo, e a partir dele já voltou para mim, foi para outras várias aldeias, até para Juruá mesmo, a gente pôde compartilhar de novo. E aí então o retorno do amendoim preto para o território Tenondeporã é muito feliz, assim, é maravilhoso pra gente. E aí uma outra comida, que no caso é a base da alimentação guarani, o awati, né, que é o milho, que a gente também, na minha infância e tal, na Tenondeporã todo mundo plantava milho e tal, mas sempre milho de Juruá, assim, né, milho, ainda que fosse transgênico, era sempre milho awati ju, assim, de Juruá, que a maioria chama de awati tupi, que eles falavam. E aí toda uma outra variedade de milho, né, awati ouã, awati avá, awati paraguaçu, awati tim, toda essa variedade, awati pantá, assim, a gente só ouvia falar também. E aí hoje a gente tem toda uma variedade muito rica desses awati, e que a gente pôde trocar também, compartilhar com várias outras aldeias e tal, fora do estado, de São Paulo, inclusive, para aldeias Guarani da Argentina e tudo mais. E aí, então,
esses milho tupi, muitos Guarani ainda querem cultivam porque usa também para alimentação das galinhas, que a maioria das famílias Guarani tem. E aí então esse cesto desse Awati tupi veio da aldeia Tecoaporã, do Vicente, que veio aqui, trouxe esse monte de Awati bem selecionado pra gente aqui na aldeia Calipetã, e ele levou um monte de Awati Guarani, assim, pra aldeia dele. Então as trocas, como eu falei, tá acontecendo e tal. E uma outra variedade muito bonita e tal, que a gente também não tinha acesso, tínhamos perdido completamente, o Awati Pororó, que é as pipocas. Que aí aqui eu tenho 3 variedades de Awati Pororó. Um que tá mescladinho, meio vermelhinho com um quase roxinho, daí um outro mesclado de roxo com branquinho, amarelo, e um completamente preto, assim, que foi cultivado lá na aldeia Tenondeporã pelos agentes ambientais, o João In e tal. E aí, como também tinha levado bastante daqui, ele trouxe de volta para mim, assim. E aí a gente fez um trabalho também de plantar essa variedade de milhos tudo junto, assim, para ver que tipo de milho ia sair, né? Também da mistura e tal, porque os milhos é muito fácil de cruzar, né? E aí, então, desse cruzamento saiu esses tipos de milho, por exemplo, que parece que foi pintadinho à mão, assim, um por um, assim. Esse aqui nem tem nome ainda, mas é o Awati do Calipetã. Que talvez seja muito como eu, assim, de muita mistura, assim, tanto fisicamente quanto dentro das minhas concepções de vida, assim, ou da realidade de vida que tenho, né? E aí, então, o milho muito misturadinho, assim. E aí a gente tem, então, como eu estava falando, vários outros alimentos que não é Guarani, mas que a gente está fazendo o concurso dele aqui no território de Tenondé, para complementar o alimento também, já que, por sua vez, a nossa alimentação vem muito da base da alimentação Juruá, não indígena, e, por sua vez, os Guarani não, pela cultura, inclusive, não comiam muito, a maioria dos mais velhos não comem hortaliças, verduras e essas coisas. E aí, por muito tempo, na perda dos seus alimentos tradicionais, ficou muito nessa base da alimentação que não dá toda a proteína que o corpo necessita, né, para uma boa alimentação saudável. E aí, então, ficava muito no arroz e feijão, macarrão, e de vez em quando uma mistura e tal. Daí, então, a gente vem introduzindo outros tipos de alimentos, como a fava, que os Guarani não consomem muito e tal, mas que, pelo depoimento dos mais velhos, esse alimento também era consumido, plantado na aldeia, né? E aí agora a gente tem o retorno desses alimentos também, que se somam com outros alimentos, como a beterraba, o repolho, o alface, o abacaxi, que não é da cultura guarani, o tomate, outras plantas que são chamadas aí de punks e tal, né? E aí a gente começa também um discurso de pensar as propriedades alimentares do Juruá, né? Então, que se as famílias comem muito só comida de Juruá, então tem que pensar no complemento de vitaminas, de proteínas, de cálcio, que tipo de alimentos que tem essas coisas, né? E aí a comunidade vai descobrindo, então, que o arroz e o feijão e a carne não é o suficiente para uma boa alimentação de fato, né? E que para a criança, por exemplo, em fase de desenvolvimento, não basta dar só esses 3 alimentos, né? Eles precisam comer outras coisas. E a gente usa a realidade de muitos Guarani, filhos de Guarani que têm anemia, por exemplo, porque não tem uma complementação de alimentar suficiente, assim. E aqui na Calipetã, a gente já teve algumas experiências de chegar criança completamente necessitadas de cálcio, né? De crianças super anêmicas, com anemia aguda e tal.
E aí, em menos de 15 dias, as crianças que estavam bem fraquinhas, caídas, depois a gente alimentar elas aqui com milho, com beterraba, com folhas verdes, essa mistura da comida guarani que a gente já tem e o complemento da comida do Juruá, as crianças se recuperarem notoriamente, assim. E aí, então, isso vai comprovando também que essa riqueza, essa mistura de alimentos também é realmente muito saudável para comer, para tratar as crianças com anemia, etc. E aí aqui agora eu não tenho todos os alimentos que a gente tem agora no Calipetã, porque a gente tem uma época certa, né, de plantar e de colher, e esse momento do frio e tal, desse tempo aqui não é tão favorável, então a maioria dos alimentos ainda estão guardados para plantar e depois para no mês de outubro, novembro, dezembro começar a colheita de novo. E a variedade das batatas doces que a gente tem aqui na aldeia estão com as folhas bem secas e tal, algumas nem aparecem mais no solo, mas elas estão no solo brotando, que quando passar a época do frio elas já vêm com tudo, assim, a gente pode quebrar as ramas e plantar de novo. Sẽ mong được ta mạnh từ này qua khi có mùa này có mạnh từ này qua mạnh nhé tên có cả người để đi nó chú khi bây giờ mà mẹ jadi tanah ibadah mah udah penting orang udah mana nami pa orang ojau kama ayuwa cek lagi ayuwa ada arong garai cek mana ini dan nonton tuai tamat berde jauh wow jadi arong garai cek namanya mak pemain mama cek lagi oi pa cek terang buat pak apa alu ko kak cek kayak mah con nhà đến uống vật tê qua mỗi qua con nhà đến bao giờ đã đi mỗi qua ôi chạy đi chết cửa hàng mà cửa nó gọi cả cứ đẹp mai mai từ một quay mạnh ra mà chẹt chăm agak rai con em mà ôi nhưng mà con nhà mang đâu trong quê rumah namo aku ama mai tê nó kiện gì đây mai tê anh kiện mai cek main buik itu mana nami pa ko curu aku ada rekor ang revi yang minami pa ya cu baca baru pipa pa ya cu mai baca baru pipa minami o anda cek kwai bari konya deru duate kwa mo echa kwa abe dari ve iman cek ceu arong ga wai pa cera macet ar bicara ko karo una kuan una mulana na pipa au kona I ko ojek kwa ba piceu au mak montokan mai dai kwai dai ko cep am kwa makon yang den ande kwali karo ga rai cep nami nyama amai tiang mai kene korpi ko yang ma ome bide I ma ome kwa prawo cheu peronga ai mana na mi pa minami teta ko parne tane ama ingan ma wi ha chire ka ku bi ang minami wa ai javi oimba se aronga rai che minami la kale pere rivema ma ni entertain ma che bu pe ma re ko che arpi ma tene ma tene ai ko yang ma ai a pero che ko rai pa ne che tarai pe che po